Olá pessoal, aqui é o professor Jamir. Vamos dar início aqui aos nossos estudos sobre softwares educacionais, softwares educativos, tá? E antes de falar e mostrar sobre o software Régua e Compasso, vamos falar um pouco sobre geometria, tá? Bom, todas as civilizações da nossa história desenvolveram meios próprios para compreensão de mundo, tá? De uma forma de interagir, tá? Com a natureza, com o mundo. E nos tempos antigos, ali no antigo Egípcio, existia um tipo de sacerdote que era conhecido pelo nome de Arpedonopta, que literalmente significa tipo esticador de cordas, tá? Ele era encarregado da função sagrada de mensuração do terreno. Ele deveria restabelecer, através de meios geométricos e sem nenhuma sombra de dúvida, os talhões de terra que o Nilo devolvia na descida das suas águas após as cheias. A vida no Egito ela dependia totalmente das terras fertilizadas pelo rio Nilo. Tá? Então era importantíssimo para a economia egípcia saber exatamente a quem pertenciam os terrenos, onde era ali o começo e o fim de cada um deles. Tivemos ali o livro Os Elementos, de Euclides, tá? Que é totalmente dedicado à geometria, né? Tem toda a teoria sobre construções geométricas e tem uma importância muito grande no desenvolvimento e entendimento da matemática, mais especificamente da geometria. Os conhecimentos egípcios eles foram empregados para fins impressionantes, como por exemplo construções das pirâmides, né? A grande pirâmide de Gizé era também conhecida como a pirâmide de Khufu, né, ou Kelps. E ela tem assim em média 147 metros de altura e uma base quadrada de lado medindo aproximadamente 230 metros. O historiador grego Heródoto, na época dele, ele chegou a afirmar que para construí-la foram necessários uns 30 anos e um trabalho de 120 mil homens. Então, essas construções, no caso as pirâmides e os templos ali antigos, né, para essas civilizações, mais especificamente as civilizações egípcia e babilônica, são assim o testemunho mais antigo de um conhecimento sistemático da geometria. Tá? Então, não existe geometria sem utilização de régua e compasso. Tá? Não existe. O que pode existir ali é uma meia geometria, digamos assim. Tá? Então é extremamente importante a utilização dessas ferramentas nas construções geométricas. Então nós veremos aqui a utilização e construções geométricas utilizando esse software, né, no caso régua e compasso. Tá? O régua e compasso ele é chamado de software de geometria dinâmica, tá? E você tem aqui essa paleta aqui, tá? Com as ferramentas que você pode utilizar, tipo ponto, reta, semi-reta, segmento, tá? Círculo, aqui retas paralelas, perpendiculares, ponto médio, tá? Aqui você pode inserir texto, esse aqui você pode ocultar um objeto, tá? Então você tem aqui inúmeras ferramentas para você utilizar no seu software. Vamos dar um exemplo aqui bem rápido na nossa primeira aula. Aqui eu vou construir um segmento, então eu dou um clique e dou aqui outro clique. Construir então o meu segmento. Agora, digamos que eu queira encontrar a mediatriz desse segmento, tá? E depois o ponto médio pelo qual ela vai passar. Então eu vou construir aqui uma circunferência, que vai ter esse raio, e depois outra circunferência, de mesmo raio, mas partindo
no caso, tendo como ponto central a outra extremidade do segmento. Então eu vou agora em reta, eu vou dar um clique aqui na primeira interseção entre as circunferências e depois na segunda interseção entre elas. Construir então aí a mediatriz, vou aqui em ponto e com esse clique eu encontro então o ponto médio, né, desse segmento. Posso então ocultar aqui as minhas circunferências, posso ocultar esses pontos e tenho então o segmento e a sua mediatriz traçada. Da mesma forma, eu posso fazer com triângulos, para encontrar suas medianas, mediatrizes, bissetrizes, suas alturas. Vamos construir aqui um primeiro exemplo. Para construir um triângulo, eu vou lá em segmento, então traço aqui, vai ser o primeiro vértice, tá? Aqui o segundo, clico novamente aqui neste vértice, tá? Crio o terceiro vértice, depois clico nele e no primeiro. Tenho então o meu triângulo. Vou aqui em ponto médio e vou clicar em dois vértices para poder encontrar o ponto médio daquele lado. Agora aqui e depois aqui. Então eu tenho os pontos médios de cada um dos lados. Para construir sua mediana, tá? O que é a mediana? É um segmento, tá, que parte do vértice até o ponto médio do lado oposto. Então vou aqui, segmento, clico no vértice e no ponto médio do lado oposto a ele. Então aqui no vértice, no ponto médio do lado oposto a ele. No vértice e no ponto médio do lado oposto a ele. Construir então as medianas desse triângulo. Na interseção entre essas medianas, eu vou ter um ponto, tá? Tenho esse ponto. Que ponto é esse? O ponto de interseção entre as medianas é o chamado ponto G, tá? Que é o baricentro. Mas por quê? Se baricentro começa com B, por que chamá-lo de ponto G? Porque o baricentro é o centro de gravidade do triângulo. Tá? Por isso, ponto G. O G tem a ver com gravidade. Então, se eu encontrar o baricentro de um triângulo e fizer uma perfuração certinho no baricentro e colocar uma corda, tá? Esticar essa corda, eu vou ter um triângulo exatamente paralelo ao chão. Justamente por quê? Porque o baricentro é então o centro de gravidade do triângulo. Tá? Então, essa é a nossa primeira aula. Falamos um pouco de geometria, mostramos algumas construções bem básicas no rego compasso. E nas aulas seguintes veremos outras construções e cada vez mais complexas. Até temos uma boa aula aí no nosso software Régua e Compasso. Tá? Então, ficamos por aqui nossa primeira aula e até a próxima.